Todos os dias, milhares de transexuais no país enfrentam o preconceito, a exclusão, dificuldades no acesso educacional e indisponibilidade de vagas no mercado de trabalho. Segundo o levantamento da ONG Europeia Transgender Europe, o Brasil lidera o ranking de violência contra a população transexual. Em um período de 7 anos, de 2008 a 2015, 802 trans perderam suas vidas no país, o que evidencia uma realidade de severa intolerância. Enquanto a expectativa de vida do brasileiro médio é de 75 anos, a de uma pessoa transexual não passa dos 35, segundo os dados de organizações civis mencionadas pela Organização das Nações Unidas. E para falar sobre educação, preconceito, mercado de trabalho e saúde, o programa Em Pauta recebe aqui no estúdio a estudante de Serviço Social da Universidade de Santa Cruz do Sul, Suelen Moraes. Ela é mulher trans, presidente do Diretório Acadêmico Seno Cornelli, coordenadora regional da Enesso, bolsista de Iniciação Científica CNPq e organizadora de um coletivo LGBT na cidade de Cachoeira do Sul. Seja bem-vinda, Suelen. Bom, começo falando sobre o mercado de trabalho. Quais são os problemas que as mulheres transexuais encontram para conseguir um emprego? Eu acredito que o ponto inicial desse problema se dê na capacitação das pessoas trans. Bom, elas são expulsas de casa muito cedo, não têm oportunidades de, enfim, de concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Há uma estimativa da ANTRA que fala que 35% das mulheres trans e travestis são analfabetas funcionais, entendeu? Elas mal sabem escrever. Então, como abrir no mercado de trabalho se essas pessoas elas já começam a ser violadas desde cedo dentro de suas casas e há uma violência institucional perpetuada dentro das escolas que as fazem evadir desses espaços educacionais. Ainda na área do mercado de trabalho, Sueli, tu acha que deveria existir alguma legislação que garantisse o espaço das mulheres transexuais no mercado de trabalho? Bom, eu acho que quando se pensa em uma política pública, é porque, de fato, o Estado ele está violando os direitos desse sujeito, dessa pessoa. Então, eu acredito que sim, que tem que ter uma legislação que, enfim, insira essas pessoas dentro dos diversos espaços de trabalho, enfim, educacionais, construção de políticas públicas com vistas à inclusão dessa população tão vulnerabilizada na nossa sociedade. Suelen, eu pergunto para ti também, quais são os fatores que deixam as mulheres transexuais suscetíveis à evasão educacional? A própria violação perpetuada, enfim, pelo Estado enquanto instituição e dos próprios professores, entendeu? E não ter uma sensibilidade, digamos, uma sensibilidade para atender esse público. Ou por falta de vontade, ou por, talvez, ignorância. E também por não entenderem as políticas públicas já vigentes, as normativas já vigentes, enfim, desde o Ministério da Educação até a Secretaria Estadual da Educação. Ainda na área da educação, Sueli, tu acha que a discussão sobre identidade de gênero deveria estar presente dentro do ensino público aqui no nosso país? Sem dúvida alguma. Em 2015 eu participei das movimentações para a manutenção dos temas orientação sexual, machismo, identidade de gênero, entre outros, nos planos municipais de educação da minha cidade, enfim, planos estaduais, nacionais, etc. Infelizmente, nós perdemos por lado conservador, porque eles estavam mais articulados que nós neste momento. Mas também é um tratado. Esse movimento ele vem de um tratado internacional do qual o Brasil é signatário, que se chama os Princípios de Jakarta. Então, sem dúvida nenhuma que isso tem que estar pautado na educação, nas escolas. Que isso é um tema extremamente importante para que as pessoas entendam e saiam da ignorância. Entendeu? Não apenas pessoas trans têm identidade de gênero, todas as outras pessoas têm, e as pessoas elas precisam entender que isso não parte, digamos que, apenas do movimento LGBT, mas parte de todo um movimento intelectual que sai de dentro da academia com diversos estudos, é uma pauta científica, e que as pessoas, enfim, talvez por se tratar das ciências sociais aplicadas e das ciências humanas, não levam tanta importância, e acho que todo mundo pode pautar isso
sem ter o mínimo de instrução sobre o assunto. Bom, a conversa tá boa, mas a gente vai pro intervalo e volta já já. O programa Em Pauta volta já! Bom, o programa Em Pauta está de volta e partimos agora, então, sobre o tema saúde. Suelen, quais são as dificuldades que as mulheres transexuais enfrentam quando procuram a rede pública de saúde? Eu acho que a gente pode começar a falar sobre as violações de algumas normativas, como a do nome social, enfim, que não é cumprida em alguns espaços da saúde pública, em alguns municípios, que se supõe ser algo obrigatório, já que é uma normativa que, enfim, vem de cima, vem do Ministério da Saúde. Depois nós temos o problema do protocolo transexualizador, que universaliza toda enfim, o ser trans, aí nós já entramos em outro debate, que, enfim, é muito mais profundo. E as próprias pessoas em si, entendeu? Por não ter esse acesso humanizado, essa dignidade de direitos garantida, essa visão enquanto uma pessoa humana, elas acabam não procurando esses serviços. Então, se perpetua essas violências de diversas formas, entendeu? Desde a ponta, que no caso seriam ali os agentes de saúde, até os médicos ou os gestores, ou os próprios gestores desses espaços. Em 2016, o Ministério da Saúde lançou uma campanha voltada à população trans. Tu acha que esse tipo de iniciativa ajuda a conscientizar os profissionais da saúde e a sociedade como um todo? Eu acredito que ajuda a humanizar até certo ponto, mas, bom, tu lança uma campanha, mas tu não dá uma capacitação para esses sujeitos, tu só lança uma normativa, enfim, que está ali jogada, entendeu? O que de fato isso tem como fator transformador na vida dessas pessoas? O que de fato isso faz com que essas pessoas procurem os programas de saúde, procurem o SUS, sabe? Esse é o questionamento que eu me faço em relação a isso. Foi uma campanha legal, foi bonita, enfim, não foi apenas para as pessoas trans, veio também para os gays, lésbicas, bissexuais. Tenho algumas críticas em relação a isso quando se monta esse plano, enfim, porque ali tem uma confusão na cartilha que foi enviada para o público em si também, porque também foi enviada para o público LGBT essa cartilha, se tem uma confusão, mas eu acho que todo o avanço, mesmo que seja pequeno, ele é significativo, ainda mais para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Suelen, no início deste ano, o Ministério da Educação aprovou o uso do nome social na educação básica. Essa conquista para ti dará mais visibilidade para a população trans? Eu tenho toda uma crítica em relação ao nome social, entendeu? Porque, enfim, se usa esse nome social porque não quer se dar um direito concreto para essas pessoas, entendeu? Acaba que, tipo, se eu não retifico a minha documentação, eu vou ter que estar sempre pedindo, por favor, respeite meu nome social. E voltando à pergunta anterior, é o que mais ou menos ocorre no Sistema Único de Saúde, entendeu? E no Ministério da Educação. Agora, é importante a gente frisar que o STF, através de uma jurisprudência, ele abriu para todas as pessoas, para que todas as pessoas trans elas possam retificar nome e gênero nos cartórios. Isso já está valendo para o Rio Grande do Sul desde semana passada. Então, agora os cartórios eles são obrigados a retificar nome e gênero das pessoas trans. Então, deixa de ser uma medida paliativa, mas é interessante também frisar que esse movimento ele não parte do legislativo, ele parte do judiciário. Então, a gente já vê que o nosso legislativo ele tem esse vácuo que não consegue captar as demandas dessa população, enquanto o STF, normalmente mais progressista,
consegue pautar essas especificidades, sabe? O que é bem estranho, porque a mim parece, ao menos, porque enfim, a nossa Constituição prevê o direito à identidade, a garantia de direitos de todos. E o governo, o executivo, tanto o legislativo, acaba deixando essa população no vácuo, na abjeção, enfim. Como é que faz, Suelen, para, nos dias atuais, assim, enfrentar os preconceitos nessa sociedade que ainda não aceita o diferente? Eu acho que a principal ferramenta que se pode ter é a denunciar, entendeu? Acho que é extremamente importante denunciar, porque essas denúncias, elas também criam estatísticas, e através dessas estatísticas que os movimentos sociais se pautam para a construção de políticas públicas, entendeu? Eu acho que também pode parecer meio que clichê, mas um empoderamento do sujeito, entendeu? Ter orgulho de si, dizer, bom, eu sou assim, assim, assado, eu quero os meus direitos, esses são os meus direitos e eu não vou voltar nem um centímetro atrás. Bom, agora para nós encerrar a entrevista aqui, Suelen, eu vou fazer um ping-pong. Eu pergunto e você faz uma resposta rápida, pode ser? Pode ser. Suelen por Suelen. Acho que uma pessoa que causa admiração, causa estranhamento também em algumas pessoas, enfim, às vezes um pouco egocêntrica, mas que tem defeitos e qualidades iguais a todos as outras pessoas. Enfim, uma pessoa comum, normal. Uma música? Uma música, eu amo Hero, da Mariah Carey. É uma música muito significativa pra mim, porque, enfim, me ajudou a sair da depressão, uma depressão profunda que eu tive quando eu era adolescente. E tentei suicídio, enfim. E essa música, a letra em si e a voz me ajudaram a me reerguer. Um livro. Um livro, então, eu tô viciada em estudar neoliberalismo agora. Então, acho que... Momento apropriado para isso, né? Isso. Eu acho que... A Bolsa ou as Pessoas, do Noam Chomsky. Não menos importante também, uma frase ou um verso. Acho que a biografia do meu Facebook é o que me descreve. Cada um tem a Suelen que merece, a recíproca sempre será verdadeira. Muito obrigado, Suelen, pela tua participação aqui no programa Em Pauta. Obrigada, Suelen, por estar conosco. O programa Em Pauta fica por aqui. Até a próxima edição. Boa noite e uma ótima semana a todos.